Senhor presidente, caros colegas de casa, público presente, que nos assiste através da TV Câmara e da TV Prevê. Primeiramente, eu gostaria de reiterar as palavras do colega Emerson no caso das mães, parabenizando pelo seu dia ontem, comemorado de maneira delicada por todos aqueles que as têm ainda viva, e as lembranças que são feitas através do pensamento e de orações daqueles que já perderam suas mães. Então, a gente deixa um abraço fraterno a todas as mães. Eu deixo um beijo para minha mãe também, a Rose, a minha esposa Natália, minha sogra Maria, representando a todas as demais mães de nossa cidade, que a gente tem um grande apreço. Também gostaria de parabenizar pela comissão técnica da equipe da OAB, o nosso neotécnico Mosca, com a comissão dele, o Macalé, o Zezinho e o Clóvis, que está dando uma força para o nosso time da OAB lá. Tivemos uma derrota sábado, mas que certamente não vai mais acontecer. Também eu gostaria de agradecer de público aqui ao vice-prefeito Marise, que atendeu um pedido nosso, interveio no caso, pedindo a cobertura do Jardim Carolina. Fiz uma visita com ele aqui, um almoxarifado, o Pasquarelli e os outros servidores que estão manufaturando aquela cobertura lá do Jardim Carolina. Um pedido da moradora Cristiane e do seu esposo Everton, encabeçando aqueles moradores daquela região, que relataram a dificuldade das crianças aguardarem o ônibus lá para serem levados para a creche e para a escola da SECAP. Já que é um bairro novo, esse local ficava desabrigado ao sol e chuva, então hoje está terminando aquela cobertura e dentro em breve será instalado para aquele povo lá que está necessitando desse pedido. Também gostaria de pedir mais uma vez aqui, para que fosse providenciado, no caso, viabilizado uma academia ao ar livre, lá na região do cemitério Paraíso da Colina. Naquela região não existe uma academia ao ar livre, e a população daquela região pede reiteradamente uma instalação desse benefício aos moradores dessa região que ainda não tem esse benefício. A respeito de um outro requerimento que fiz junto com o colega Emerson, o Chico Naves, o Dodô e o Manuel, que é, mais uma vez, reiterando aquele pedido que nós fizemos desde o ano passado, a respeito do ISS, para a implantação da nota fiscal lençoense. O Chico me convidou para a gente conhecer a nota fiscal bauruense, que Bauru já está fazendo valer essa lei lá, e tivemos uma reunião importante com o secretário de Finanças e Tributos lá de Bauru, e ele nos reportou todo o funcionamento dessa legislação lá. No mesmo dia fomos conversar com o Julinho, e ele disse que foi conhecer a primeira cidade do interior que colocou isso em prática, que foi Ribeirão Preto. Então, está sendo feita a adequação da legislação, avaliando o sistema necessário para gerar isso aí, para encaminhar depois o projeto para casa, que eu tenho certeza que será aprovado, já que será um benefício para todo cidadão e também para a prefeitura, que vai arrecadar com os tributos que são do seu interesse, e o munícipe vai ter retornando a ele uma isenção no IPTU e demais sorteios e outras modalidades que podem ser implantadas, inclusive o retorno de dinheiro para ele mesmo em razão do tributo que ele está pagando para as empresas que prestam serviço. Outro requerimento que nós fizemos aqui, também os 5 vereadores do PSDB, eu, o Emerson, o Chico, o Dodô e o Manuel, no caso é uma indicação, que uma cidade próxima aqui de Lençóis já fez esse trabalho, e a gente entende que também é necessário fazer da mesma forma que Lençóis, que é um projeto de recolhimento do recolhimento do lixo eletrônico. São computadores, impressoras, televisores antigos, aparelho de som, pilhas, aparelhos celulares, que são aparelhos que estão em desuso, que as pessoas não usam mais, que estão quebrados, e não tem o destino correto para esses aparelhos, já que ele tem material químico muito potente, como mercúrio, alumínio, chumbo, isso não pode ser deixado na natureza. Então a gente espera que a prefeitura talvez faça um trabalho em comum acordo com a Coprelp, com a Defilp, e juntos possam tratar desse lixo eletrônico. Para a surpresa que eu tive verificando essa notícia, a cidade de Botucatu, ano passado, uma cidade que tem aproximadamente 100 mil habitantes,
foi recolhido 13 toneladas de lixo eletrônico. Então, é muito material perigoso que é deixado, talvez, pelas ruas ou de pessoas que não têm capacidade de dar o destino específico para esse material perigoso, como eu já disse, colocando em risco a população. Então, a gente está pedindo para que a Prefeitura encabece e organize essa coleta de lixo eletrônico, igual foi feito em Botucatu, e passe por uma empresa especializada. Botucatu mandou para uma empresa de Rio Claro, que é uma empresa especializada em dar o destino correto para esse material. Então, fica o nosso pedido que seja estudado junto com essas entidades que faz a recolha em lençóis e seja destinado de maneira específica esse lixo eletrônico. Também gostaria de falar um assunto muito importante, principalmente para os estudantes de lençóis, e tenho certeza para mais estudantes que a gente conhece da nossa região. O governo federal deu um calote nos estudantes, através do FIES, que era um recurso que era destinado para o estudo de jovens que já estavam participando de faculdade, fazendo seus cursos, e teve uma diminuição dos recursos, deixando 250 mil estudantes em situação delicada, colocando em risco os seus estudos, a sua formação e, principalmente, a sua vontade de crescer na vida e se formar. Quem teve a oportunidade de cursar uma faculdade sabe que, mesmo formado, existe a dificuldade de se alocar no emprego, de ter a sua formação completada, e quando a tem, a gente sabe que encontra dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho, com um salário digno, um salário justo. E esse calote que o governo federal deu, que aliás foi promessa de campanha do governo da senhora Dilma, causou inúmeros constrangimentos, pessoas que estão deixando de fazer o seu curso em razão da falta de dinheiro para isso. E também deixar muito claro que nossa moção de apelo, e peço a assinatura de todos os colegas, para o nosso ministro da Cultura, para que faça uma nova realocação orçamentária e destine mais recursos para os novos contratos do FIES. Porque, infelizmente, os jovens estão sendo prejudicados e nós, como vereadores, devemos somar nossos esforços e lutar por esse povo que tanto precisa dessa formação justa para que seja encaminhado para o mercado de trabalho. Também dando suporte às palavras dos outros colegas aqui que já passaram nessa tribuna na noite de hoje, o Prado e o Emerson, a respeito da CPFL ter abandonado literalmente a iluminação pública da nossa cidade, nós fizemos um requerimento aqui desde o ano passado, reiterado esse ano, para que fosse colocado melhor iluminação ao final da Avenida Brasil, lá onde tira a carta, naquele local. Tem um prédio ao lado que reclama muito que aquele local está tendo uso irregular. A gente sabe que pessoas vão lá para namorar, pessoas vão lá para fazer algazarra, usar droga, e infelizmente aqueles moradores estão sendo incomodados com isso. E a resposta não é boa, falando que foi encaminhado para a CPFL, mas não existe previsão para isso. Então, eu reforço a resignação dos demais colegas e peço para a CPFL para tomar sua posição como gestora pública da iluminação e que o faça de maneira breve e Lençóis Paulista seja atendido. E também assino embaixo, se for necessário, para o Ministério Público tomar as atitudes que lhe cabe nesse caso. Também, a respeito do que foi noticiado aqui tempos atrás, sobre as enchentes do Rio Lençóis, eu pedi uma posição do meu amigo conhecido Sidney Aguiar, que é um especialista em sustentabilidade corporativa e recursos hídricos, membro do Comitê de Estudos Técnicos da Hidrologia do Oeste Paulista. E ele, gentilmente, nos passou aqui os aspectos relevantes desse assunto. Então, eu vou ler para todos aqui, em duas folhas só, e é uma posição de um técnico a respeito do assunto sobre a bacia do Rio Lençóis. Então, eu gostaria de estender, talvez, 1 minuto e meio a mais para passar o que ele passou do aspecto técnico, para que a gente posicione a população. Não, claro que numa enchente, uma inundação, a gente sabe que não depende somente das atitudes tomadas pelo município, pelo Estado ou por qualquer governo, e também pela boa vontade de São Pedro, né? Porque quando despeja tudo de uma vez, a gente sabe que o risco é enorme. Então, o histórico das enchentes de Lençóis. As enchentes da bacia do Rio Lençóis são situações historicamente comuns
e, dentro de um contexto antrópico, uma situação de condição peculiar da bacia ao longo das décadas. Geralmente, essas grandes cheias do Rio Lençóis têm ocorrido em anos ímpares, 75, 97, 2007, 2011 e 2013. Alguns fatores são levados em conta, como projeção geológica da bacia, posicionamento de alguns tributários estarem em regiões de grande precipitação hídrica, a urbanização desordenada às suas margens, somados a alguns agravantes como falta de cobertura ciliar das margens, diminuição das retenções de drenagem, entre outros. As áreas críticas. São consideradas áreas críticas em caso de alta pluviosidade na bacia do Rio Lençóis, todo o centro comercial da antiga cidade, todo o centro comercial antigo da cidade, a região do Paradão e a região da Vila Contente. Explicação técnica do assunto. Diferenças entre enchentes e alagamentos. Enchente. São, de forma geral, causadas pela combinação de alguns fatores extremos, de condições de alta pluviosidade, muita chuva. Alagamento. Os alagamentos são acúmulo de águas vindos da drenagem de microbacias e acumuladas de partes mais baixas. De forma geral, os alagamentos são causados pela insuficiência de drenagem, onde águas das chuvas vindas das partes mais altas de um terreno são contidas por falta de escoamento. Uma região pode sofrer com alagamentos sem ter enchentes nos rios. Os alagamentos podem ocorrer de forma isolada ou conjugada com enchentes. Na região da Vila Santa Cecília e Capuane, o acúmulo de água é causado apenas do transbordo do Rio Lençóis. Na região do centro comercial antigo da cidade, ocorre alagamentos decorrentes das cheias do Rio Lençóis e acúmulos por falta de escoamento em épocas de chuva mais intensas. No caso da Vila Contente, a maior parte das águas que paravam naquela região baixa eram em decorrência de alagamentos pela insuficiência de drenagem. Isto é, a região está localizada em uma planície sem escoamento ou com o mínimo de drenagem daquela microbacia urbana. Dessa forma, as águas pluviais eram contidas e começavam a subir. Sistema de contenção que foi aplicado naquela região. Dentre outras regiões críticas, a que está mais protegida em caso de alagamento é justamente a região da Vila Contente, pois há um sistema de captação, armazenamento e realocação hídrica baseado em sistema de sucção mecânica com sensoriamento de precisão, isto é, quando a elevação da água atingir um nível predeterminado, sensores acionam o sistema de bombeamento que transfere o excedente hídrico para 2 reservatórios, que juntos são capazes de bombear aproximadamente 3.000 litros por minuto. O sistema de bombeamento instalado na Vila Contente é tão eficiente que uma grande indústria da região reproduziu o sistema holandês de drenagem, pois no país europeu toda a projeção hidrológica está situada abaixo do nível do mar, fator que interfere em todo o sistema de drenagem das águas continentais. O sistema de drenagem holandês é tão eficiente que no Brasil são chamados de piscinões. Em 2013, um ano após a instalação do sistema de drenagem e 2 anos após a última grande cheia do Rio Lençóis, que foi em 2011, o sistema implantado na Vila Contente funcionou corretamente em uma situação de alagamento daquela região, que na ocasião deixou a região da Vila Santa Cecília alagada. Diante dos fatos, o sistema de drenagem instalado na Vila Contente é eficiente, funciona de forma inteligente e é ferramenta muito importante para conter possíveis alagamentos em decorrência de grandes níveis de chuvas. Sidney Aguiar. Então, de plano aqui, eu agradeço que foi pedido, eu pedi naquela ocasião que foi discutido esse assunto sobre o alagamento na Vila Contente, e atenciosamente o Sidney Aguiar mandou a resposta, então agradeço de plano aqui uma explicação técnica. A gente sabemos que ele escreveu um livro sobre os aspectos inteiros do Rio Lençóis, então agradeço pela atenção dele. Eu deixo com o presidente da casa essa resposta que ele deixou, para que seja dado suporte, talvez, àquelas discussões que foram feitas anteriormente, como uma explicação técnica do assunto. No mais, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite.